pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IvisaCast, o nosso ponto de encontro para discutir assuntos importantes e relevantes sobre a experiência de visitar, estudar, trabalhar e imigrar no Canadá. E hoje eu estou aqui com a Eleonora, que é uma pessoa que está aqui com a Ivisa há bastante tempo, né? Mais de 4 anos trabalhando aqui na Ivisa. Mas o tópico do MesaCast de hoje é sobre criar filhos no Canadá. Como é a experiência de criar filhos fora do Brasil, longe da rede de apoio do Brasil? E basicamente é isso que a gente vai discutir no episódio de hoje. Oi, Eleonora, tudo bem, Lelê? Olá, Mari, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. E, bom, para quem tem filhos ou deseja ter filhos no Canadá, com certeza ter essa conversa antes de vir é muito importante. Legal. Né? Porque quando eu decidi migrar, eu não tinha filho, mas eu queria ser mãe. E a decisão realmente aconteceu quando eu estive aqui no Canadá. Por quê? Você viver num país com saúde pública de qualidade, você ter transporte público de qualidade, você recomeçar uma vida de uma forma que você ainda se sente com condições de poder de compra, que, claro, alinhado ao que você tinha no Brasil e aos seus objetivos, faz muita diferença, né? Então, sobre o ponto específico que você falou de ter filhos no Canadá sem rede de apoio, isso realmente é um pouco desafiador. Mas eu sempre pensei que se eu queria ser mãe, a mãe era eu, já começava aí. Então, ter a rede de apoio é sempre bom, mas nunca foi algo que me limitasse a tomar uma decisão. Porque eu, sendo mãe, eu me sentia totalmente responsável por isso. E temos um fator muito bom, que é a licença maternidade. Sim. Aqui no Canadá, a gente pode tirar de 12 a 18 meses de licença maternidade. Então, isso também te dá um conforto de saber que você vai poder estar com seu filho por pelo menos 12 meses. Né? Que eu acho que é onde ali a criança precisa muito dos cuidados maternos, também do paterno, claro. Mas falando como mãe, eu acho que isso também foi muito importante para eu ter certeza que ter filho aqui no Canadá era muito bom, no sentido de trazer segurança para o meu filho, de eu poder estar com ele, né? Hoje, quando a gente fala do Brasil, são 4 meses. Algumas empresas possuem a licença estendida até 6 meses. Mas se você pensar com o aleitamento materno, se você pensar que a OMS já diz que pelo menos o primeiro ano precisa ser de aleitamento exclusivo, contínuo, né? Exclusivo. Você fala, nossa, por que só uma licença maternidade de 4 meses? Né? Então, isso aí já é um diferencial do Canadá. Antes da gente falar dos outros pontos, você falou de um ponto muito importante, que é a licença maternidade. E uma coisa que é legal aqui no Canadá é que a licença maternidade, na verdade, ela também pode ser a licença parental. Ou seja, vocês têm até 18 meses de licença e você também pode combinar, né? Então, por exemplo, a mãe pode ficar 12 meses e o pai ficar outros 6 meses, por exemplo. Então, ou a mãe ficar os 18 meses completos. Então, é uma coisa muito interessante. E a minha irmã também teve filho aqui no Canadá e ela fala assim, cara, ela não consegue imaginar a possibilidade de não ter tido esse período com a Maria. E ela acabou fazendo, assim, alguns trabalhos, alguns freelas durante a licença maternidade. Ela falou assim, eu inclusive me arrependo, porque é um momento muito importante para a criança, para a mãe, para a maternidade, passar esse período com a criança, né? Então, sem sombra de dúvidas, acho que esse é um peso muito importante, né? Mesmo que você está considerando vir para o Canadá e não tem filhos, mas está considerando ter filhos num futuro, considerar ter seus filhos aqui no Canadá é super importante, né? Então, acho que é um ponto muito interessante. Bom, você falou da saúde, né? Então, eu quero já levar para o momento que você ficou grávida e aí você teve acompanhamento aqui do Canadá. Muita gente fala que o acompanhamento aqui do Canadá é muito diferente do Brasil. Me fala um pouquinho da sua experiência, né? Eu sei que você não teve filhos no Brasil, o Nick é seu primeiro filho, né? Mas assim, como foi o acompanhamento médico aqui? Maravilhoso. Então, fala um pouquinho mais pro pessoal. Vamos lá. É muito importante destacar uma coisa, né? Quando a gente fala assim, é muito diferente do Brasil o acompanhamento, é porque a gente está comparando com uma saúde pública e uma saúde privada. Então, quando a gente fala de uma saúde privada, eu não tive filhos no Brasil, mas eu tenho irmã e ela teve filho e eu acompanhei algumas das gestações dela. E você tem a ultra mensalmente, né? Você faz o acompanhamento de forma mensal. A ultrassom, né? E o ultrassom para ver seu filho, que é o momento maravilhoso, toda mãe adora, é mensal.
Aqui no Canadá, não. Você vai ter as ultras que são, novamente falando da OMS, que são realmente necessárias. necessárias. Né? Recomendadas. Exatamente. Então, assim, você tem que fazer lá, acho que no terceiro mês, sei lá quantas semanas, não me lembro mais. Mas as obrigatórias, vamos dizer assim, para entender o desenvolvimento da criança, sobre o crescimento, tudo isso é feito de acordo com a OMS. Então, você não tem custo sobre nada, ou seja, eu fui acompanhada por uma ginecologista por decisão, que eu poderia ter sido escolhido uma midwife. O que é a midwife? É uma enfermeira com especialidade na parte de criança, né? De obstetra, exatamente. Obrigada, Mari. E aí, você pode ser acompanhada, inclusive, pelos dois. Só que eu não sabia. Eu decidi pela ginecologista, por quê? Por todo o histórico do Brasil, onde a gente não tem a midwife ali muito presente no nosso dia a dia como uma possibilidade. E aí, eu descobri depois que se eu tivesse, por exemplo, escolhido a midwife, caso a minha gestação fosse de risco, algo acontecesse durante o período ali, né, da gestação e eles identificassem que precisaria de um acompanhamento médico, eu poderia ter sido acompanhada pelos dois. Então, assim, o que eu posso dizer é que é maravilhoso. Você tem a oportunidade de escolha, você é muito respeitada durante toda a sua gestação. Vou trazer um ponto até interessante. Quando a minha bolsa estourou, eu fui ao médico, né, pra falar, olha, eu acho que a minha bolsa estourou, não sabia. Diferente do filme, não veio aquela água toda. Depois eu descobri que é só 1% da sociedade que tem essa uau, né, dos filmes. E eu cheguei pra verificar e a médica falou assim, eu posso fazer o toque? Então, assim, ela não foi simplesmente, vou olhar. Não, eu posso. Então, em todo momento, durante o meu período de trabalho de parto, por exemplo, era muito assim, o que você quer? Eu posso fazer. Eu queria tentar o normal. E aí eu falei, não, eu quero normal. E aí eles foram me respeitando. Você quer anestesia? Eu falei, não. Aí depois eu falei, quero. E aí imediatamente veio, então, o anestesista. E aí chegou um momento que a gente tinha que tomar uma decisão sobre esperar mais algumas horas para eu tentar ainda o trabalho de parto normal ou fazer uma cesariana. E aí eu falei, quantas horas eu tenho? Ele falou, olha, você tem 3 horas para pensar e a gente tomar essa decisão por conta do tempo, né, da minha bolsa ter sido estourada. E aí eu falei assim, eu quero cesárea. Quanto tempo demora? Ele, 15 minutos. Então, assim, toda uma assistência médica e respeitosa, de novo falando, eu acho que isso é muito importante falar, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou ter que ter o filho de parto normal, eu morro de medo, eu quero cesariana, não pode. Gente, pode. Isso aí é só um mito, porque você é responsável pelas suas escolhas e eles respeitam muito isso. É um momento muito especial para a mulher. E eles respeitam exatamente esse momento que você tá ali, né? Vivenciando tantas emoções ao mesmo tempo. Então, o que eu posso dizer é que o acompanhamento, ele foi maravilhoso e sem nenhum custo. Eu não paguei anestesista, eu não paguei a cirurgia, eu não paguei nenhuma ultrassom, eu não paguei nenhuma visita médica e nem depois, né? Com meu filho sendo acompanhado. Então, isso tudo de qualidade. Então, você entra no hospital público aqui, eu sou do Rio de Janeiro, é como se você estivesse dentro de uma rede door. Sim, espetáculo. Eu fiquei, uau, eu nunca tinha ido, né? Qual foi o hospital que o Nicholas nasceu? Eu estive aqui no BC Children, né? Que é o hospital de referência da província de British Columbia. Então, que é muito interessante até se você perguntou, porque o BC Children, ele é do lado do Hospital da Mulher. Então, existe a parte de criança e tem a parte realmente da mulher, dos cuidados da mulher. Então, você já vai para o hospital na parte de mulher, enquanto você não tem filho, e depois você, então, vai ser atendida pelo BC Children, porque você passa a ter um filho. Então, ele passa a ser a pessoa mais importante. Durante a gestação, você, a mãe, é a mais importante, e depois do parto, passa, então, a ser o filho. Então, realmente, a saúde pública funciona, porque isso é outro mito. As pessoas falam, a saúde do Canadá é pública, não sei se é boa. O que eu posso atestar é que ela é muito boa. E até falando um pouquinho da saúde, eu vou entrar num ponto super sensível, mas eu acho que é importante falar. Eu descobri que o meu filho, ele tem uma doença rara, chamada XLH, depois se vocês quiserem pesquisar. É uma doença que atrapalha o desenvolvimento ósseo dele. Então, ele precisa de um tratamento aí até pelo menos 18 anos. E essa doença, ela precisa fazer exames de DNA para você ter certeza, né, que a pessoa tem. Existe uma medicação nova, a melhor medicação do mundo. Ele faz uso aqui no Canadá. Gratuito.
Gratuito, exatamente. É uma medicação extremamente cara, como só existe um laboratório que tem a patente, é caro, né? E por ser uma doença rara, ainda está sendo estudada, existem muitos custos envolvidos em pesquisa e por isso a medicação, ela é muito cara. E aqui a gente tem essa medicação de forma gratuita. O Brasil tem também, através do SUS, quando você consegue comprovar que realmente é uma doença genética, mas as minhas pesquisas demonstraram, infelizmente, que quem usa o SUS para receber essa medicação, muitas vezes não possui a medicação. Né? E eu tô falando que é uma doença que porque atrapalha. Não chega, porque falta verba, porque dá problema, né? Exatamente. Tem uma série de complicações. E é uma doença que precisa ser tratada ali pelo menos até os 18 anos, né? Quando a gente fala da vida óssea, do desenvolvimento ósseo do ser humano. Então, você imagina que ele toma medicação a cada 15 dias e você ficar meses sem ter. Então, isso atrapalha muito o desenvolvimento, né? Da criança, de estabelecer a doença, enfim. Então, o que eu posso dizer, gente, é que a saúde pública do Canadá, ela é uma saúde de qualidade. Durante todo esse processo para descobrir a doença do meu filho, eu não gastei um centavo. Inclusive, eu cogitei ao Brasil, né, a mãe desesperada, saúde privada, cogitei ao Brasil, fiz, enfim, atendimento online com médicos. Você chegou a viajar também para levar ele, para ter uma segunda opinião, né? Exatamente. Eu viajei e eu falei, não, vou fazer o teste de DNA no Brasil para ser rápido. E, no entanto, antes de eu viajar, o BC Children falou, não, a gente vai fazer e vai ser custeado pelo governo. E aí eu falei, opa, então não vou ter esse custo. Porque eu verifiquei no Brasil, era em torno de 20 mil reais. E eu falei, não, eu vou fazer, né? É o meu filho. E aqui eu não tive custo nenhum. Inclusive, eu ouvi de uma médica no Brasil, falou assim, Eleonora, você tá entre uma das melhores medicinas do mundo. Eu acho impossível que não vão olhar para o seu filho com a necessidade e tratamento que ele precisa agora. Isso foi tão confortante ouvir de uma médica no Brasil que eu falei, realmente, não faz sentido. E aí eu vou entrar num ponto. Eu escolhi o Canadá para ser a minha casa. Que é a casa do meu filho, né? E eu falei, realmente, não faz sentido eu ficar buscando, muitas vezes a gente faz isso, né? Buscar no Brasil uma solução dentro de um cenário que hoje você está aqui. É claro que por que a gente foi criada no Brasil e a gente sabe muito claramente como as coisas no Brasil funcionam, a gente sempre tem uma espécie de refúgio, assim, uma segurança adicional quando a gente pensa no Brasil, porque lá a gente sabe claramente como funciona, a gente se sente 100% confortável com o idioma, então acaba sendo sempre mais fácil, né? E principalmente quando a gente pensa na saúde privada, a gente paga, às vezes caro. Eu até acabei, né, indo para o Brasil recentemente e fiz algumas baterias de exames adicionais lá, porque eu queria uma segunda opinião, de novo, talvez até por conforto, mas assim, graças a Deus que a gente ganha em dólar, né? Porque aí... Mas imagina, você está no Brasil tendo que pagar 20 mil reais para um exame de DNA, né? Sim. Né? Mesmo que você tivesse escolhido fazer esse pagamento, convertendo isso de dólar para real fica um pouquinho mais acessível, né? Porque no final, esquece a conversão, é dinheiro versus dinheiro, né? 20 mil saindo da sua conta, que tem o peso de 20 mil, ou 5 mil. 5 mil, né? Que seria a conversão. Então, tem que pensar nisso também, né? Então, é claro que é uma coisa, né, que eu vejo muito na medicina privada, com pessoas que têm filhos no Brasil, que você tem o WhatsApp da médica, para ficar ali, tô com ansiedade aqui, eu tô com esse medo aqui, e isso, claro que não existe aqui. Aí que você se engana. Me conta. Isso você realmente não sabe. O Nicolas, por conta dessa questão da doença dele, impacta a parte dentária, porque o dente também tem cálcio, né? E por conta disso, ele teve que fazer 2 extrações de dente. E na segunda extração foi na véspera do Natal. Eu fiquei arrasada, fiquei muito mal. Falei, meu Deus. Preocupada, né? Como assim? Porque exatamente o que você falou. Ele vai arrancar o dente hoje, que é Natal. E a médica falou, a dentista, olha, a gente precisa tirar, se você decidir tirar, antes do Natal, porque a gente vai fechar por 1 semana. E eu falei, imagina se ele tem alguma coisa durante uma semana. Porque criança, né? Não pode pular, não pode, mas é uma criança, gente. Não dá pra controlar. E eu falei, meu Deus, se acontece uma coisa, se ele tem uma hemorragia, o que eu faço? Ela falou assim, eu vou te dar o meu telefone. Você me manda mensagem a qualquer hora se você tiver uma emergência. Olha que bacana. Eu fiquei assim, ó, uau. Eu falei, é o que você falou. A gente acha que não tem. Mas são pessoas. Vamos lá, não são todos os médicos que te dão o WhatsApp. E tem alguns até que te dão, mas não te respondem. Quem responde é a secretária. E tá tudo bem. Mas é legal você falar isso, porque eu também tinha essa impressão. Quando essa médica fez isso, eu falei, gente... Que bacana, né? Que legal. São seres humanos, então assim, eu acho... Eles entendem, né? Tipo, tem a empatia de entender que há um momento que tem a necessidade. Então, é muito mais ligado à necessidade do que um capricho, talvez, né? Com Poxa, certeza. eu quero ter o telefone só por ter... Sem uma razão de ter, não tem.
né? Poxa, mas tem uma necessidade, uma urgência, uma importância, poxa, eu vou te dar meu celular, né? Então isso é bem legal, bem interessante. Muito bacana. Exatamente. Uma outra coisa também, eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da saúde, né? Porque a gente vê, por exemplo, eu tenho conhecidos no Brasil que tiveram filhos ou com atraso no desenvolvimento, ou com certo grau de síndrome de Down, ou autismo, né? Graças a Deus não é o seu caso. Mas, assim, eu tenho também feedback muito, muito, muito bacana e muito positivo das mães ou que tiveram um filho aqui que também tem algum problema no desenvolvimento, autismo ou síndrome de Down, ou que tiveram no Brasil, porque isso não gera mais medical inadmissibility, então uma pessoa consegue migrar com um filho ou filha que tenha algum grau de autismo ou síndrome de Down, e o Canadá dá toda a assistência no desenvolvimento dessa criança, mesmo nessas condições. Então, assim, nesse ponto eu acho que realmente é imbatível. Eu tenho, por exemplo, uma conhecida que tem um filho no Brasil que tem problema de desenvolvimento, e ela falou assim que ela paga um seguro específico, mas que, além de, é uma fortuna com a medicação, fortuna com as terapias, fortuna com, né, fonoaudióloga, tem um monte de... Uma equipe, né? Uma Multidisciplinar. equipe, né? E é tudo particular. Então, ela falou assim, eu basicamente hoje trabalho para poder arcar com todos os custos relacionados ao desenvolvimento do meu filho, né? E aqui no Canadá, isso tudo é incluso, tá? Sim. Então, eu não quero dizer assim que, poxa... venha para o Canadá só se você tem essas condições, mas eu acho que é muito, muito bacana que você considere que, se você decidir ser mãe aqui, o respaldo que você tem do sistema, ele é muito grande, né? Sim. Então, isso é muito legal, né? Sim. E também tem educação, né? Que é exatamente o que eu ia falar. E não é só isso, né? Vamos passar agora pro desenvolvimento, né? Dessa criança. Sim. Vamos falar. A parte de creche, aí a gente tem que pagar, né? Mas existem vários incentivos financeiros para o governo. Eu conheço pessoas que, inclusive, não pagam a daycare do bolso efetivamente, porque o subsídio do governo é tão bom que a pessoa não precisa pagar. Depende da renda, né? Depende da renda. Se você é residente permanente, também você já começa a ter uma outra possibilidade. O fato da criança estar no Canadá, não só por ter nascido aqui, ou se você tem uma criança, você vem depois de tanto tempo dentro do Canadá, você pode aplicar para alguns benefícios. Depois de 18 meses, já tem direito ao Child Benefit. Exatamente. Então, existem várias possibilidades que te deixam mais confortável de saber que você também tem o auxílio do governo para custear a parte da creche. Que no Brasil também não é diferente, né? A maioria das creches no Brasil são pagas. Claro, existem também aquelas do governo. A gente também tem alguns subsídios de creche, se eu não me engano, $10 por dia. Tem um projeto do governo bem interessante também. Tudo ligado a uma questão, que eu acho legal falar isso, Mari, que não é assim, é subsídio para qualquer um, não. É de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a sua renda. Exatamente. Então, isso é muito legal. E falando agora, né, a partir de 5 anos, aqui em BC, se eu não me engano, em Toronto, em 4, né? Toronto, em Toronto, na província de Ontário. A criança já vai, então, aí para o kindergarten e ela, então, tem já uma escola gratuita. Então, você para de pagar creche, gente. Então, são ali só 3 anos. Na verdade, não, nem 3, são 2, né? Se a gente pensar em Ontário, porque você fica ali com a criança 18 meses, vai botar na creche, então, já com quase 2, então só são 2 anos na creche, não é tanto, né? Se você tirar uma licença de 18 meses. E aí, vamos falar um pouquinho disso, porque assim, isso é um fator bem interessante. Hoje, quando eu penso que meu filho ele vai ter, no mínimo, 3 línguas já, agora ele já vai começar a aprender. Hoje ele já está aprendendo português, né, como a língua materna em casa. Ele fala inglês, né, que é o dia a dia dele. Eu brinco que ele é part-time no português e full-time no inglês, porque ele fica full-time na creche e comigo parte do dia, né? Então, ele, óbvio, tem o inglês como a primeira língua hoje. E agora, eu tô pensando em colocar ele numa escola de imersão francesa, pública, né? Então, ele vai ter o inglês, o francês e o português. Pelo menos essas 3 línguas. O que é um diferencial muito competitivo para ele no futuro, em termos de carreira, seja aqui, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, né? O inglês é ainda a primeira língua dominante, é a primeira língua dele, é a língua dominante no sentido de alavancar oportunidades de carreira. O francês é também uma língua muito forte, né? E o português, porque, enfim, ele sempre vai ter a opção de voltar ao Brasil, visitar o Brasil. E aí, falando do Brasil, inclusive, eu queria voltar um pouquinho para falar sobre como que é o contato com a sua família. Como que é o contato para ter como foi esse suporte ou não ter esse suporte, né, durante os primeiros meses de vida, os primeiros anos de vida, e como que vocês mantêm essa conexão ativa com a sua família, com a sua mãe, né, avó, avô, tio, tia? Conta um pouquinho pra gente. A gente quando imigra, a gente tem uma rede de apoio de amigos que passam a ser sua família.
né? Então, eu acho legal você falar isso. Eu tive meu filho no final da pandemia, em 2021. Então, a gente estava saindo da pandemia e eu escolhi, na época, não trazer ninguém, né? Os avós, falando das avós maternas. Por quê? Por medo, né? Por medo de passar nos aeroportos. Né? E eu falei, bom, eu prefiro eu me virar com meu filho do que eu passar por uma situação delicada com qualquer uma das avós. Então, eu tomei essa decisão. E o que eu posso dizer, Mari, é que quando você nunca viveu com rede de apoio, que foi meu caso, porque eu nunca tinha tido filho no Brasil, pra mim foi normal, né? Pra mim foi normal, porque eu não tive nenhum filho anteriormente pra discutir sobre a possibilidade de deixar com a avó, de deixar com a tia, de deixar, né? Então, pra mim foi algo assim, normal. Eu tive um filho e vou cuidar do meu filho, that's it. Então, não questionei, nem fiquei, meu Deus, se a minha mãe estivesse aqui, se a minha sogra estivesse aqui, porque não foi o cenário que eu escolhi, né? Então, e falando um pouco agora de rede de apoio, aí realmente é um pouco mais sensível, né? Se você é uma pessoa que, né, precisa de ter pessoas para te ajudar, aí de fato você tem que considerar ter uma pessoa ou que vai vir com você, né, um caregiver, ou que você vai contratar quando você estiver aqui, né? Então, eu passei por uma situação de emergência, de uma cirurgia, e foi assim, literalmente eu tava em casa, senti uma dor, fui no médico, ele falou, você vai ter que operar. Aí, oi? Eu falei, não, ele tá brincando. Falei, não. Aí ele, não, vamos fazer uma ressonância, você vai internar e você vai operar hoje. Era um domingo à noite, meu Deus, e agora, né? Chorei. Aí nesse dia eu chorei, e agora? Não tem ninguém. E aí, bom, aí a gente liga pros nossos amigos que passam a ser a nossa família, né? E daí meu marido, né, no caso, ligou pra uma amiga, falou, por favor, fica com o Nicolas. Claro, com certeza. E aí eu fui pro hospital, ele foi lá me visitar, entendeu o que tava acontecendo. E aí depois ele voltou pra cuidar do nosso filho. Então, eu não tive ali uma pessoa comigo, mas os amigos, né, eu voltei da cirurgia e tinham 2 amigas me esperando, né? Porque por conta do meu filho, meu marido decidiram entre eles que o melhor é ele cuidar do nosso filho e alguém lá me ver, saber se eu tava bem. Então, eu acho que quando você não tem escolha, é isso, né? Eu acho que quando você só tem o limão, você vai fazer a limonada. Então, eu não diria que é um problema, eu diria que é uma oportunidade até de você crescer como pessoa, né? Ter a oportunidade de cuidar ali sozinha do seu filho. Tem a parte boa, a parte ruim. A parte boa que eu sempre falo é, não tem ninguém dizendo o que eu tenho que fazer. E nem julgando se eu tô fazendo certo ou errado. E aí, também, essa distância, falando da comunicação, agora que ele já fala, a gente, claro, foi ao Brasil também, né? Pra que ele pudesse conhecer toda a família. Então, ele sabe quem são os tios, ele sabe quem são os avós. Então, ele olha a foto e fala, vovó. Ele, às vezes, meu marido chega em casa falando com a mãe, e aí a gente sempre fala, papai tá falando com quem? Aí ele responde, com a vovó. Então, ele não fala muito português, né, com todas as palavras, porque ele tá aprendendo ainda a falar, mas a gente faz questão dele sempre estar falando, né, pra manter esse contato, pra ele saber quem é, e pra que ele possa desenvolver esse amor, né. Uma coisa que eu ouvi de uma cliente foi que a parceria com o esposo e a união do casal, nesse momento de ter um filho sem rede de apoio, acaba sendo muito maior, porque ali, né, o esposo se envolve mais, acaba sendo muito mais presente como pai, porque nem todo homem, né, eu sei que isso tá mudando, mas nem todo homem se envolve tanto, aqui ele não tem escolha, né? Não tem escolha. Então, acaba aí criando uma união familiar muito maior, muito melhor, que edifica o relacionamento, que edifica as relações. Você concorda com esse ponto? 100%. Vou trazer até um ponto interessante. Eu tive meu filho, foi cesárea, e aí, bom, vamos trocar a fralda. A enfermeira veio, eu nunca troquei fralda, nem meu marido, mas eu ainda tava, né, me recuperando da anestesia, do processo, né, do parto. E ela falou, olha, a gente tem que trocar a fralda dele. Vem aqui, pai, que eu vou te ensinar. Aí meu marido abriu os olhos e falou, vai lá aprender. Gente, meu marido foi o primeiro a trocar a fralda. Ele foi o primeiro a dar banho, porque eu tinha medo. Eu falei, ai meu Deus, se eu der banho, vai entrar água no ouvido, vai ficar com dor de ouvido. Coisa de mãe, né, gente? Pós-parto. E realmente, ele saiu de lá com uma informação que era o seguinte, eu só poderia segurar o meu filho e fazer mais nada, não poderia me abaixar e tal, foi uma cesárea. Então eu lembro que eu queria sair do bebê conforto, que aqui você só pode sair do hospital com bebê conforto, eles te levam até o carro pra ter certeza, né, que você vai colocar a criança toda certinha, ali, questão de segurança. E aí eu fui querer pegar meu filho, ele, não, você não pode. A médica foi clara, você só pode pegar o bebê conforto e o bebê não pode. Então realmente, é o que você falou, existe uma parceria muito maior, porque não tem pra onde recorrer. Ou é você, ou é ele. Então, se a criança fica doente, e agora? Agora vai ser a gente, né? Agora, essa noite vai ser difícil. A gente até brinca. Ih,
tá com febre, tá diferente. Ai, meu Deus. Aí fica a noite lá se revezando pra saber se a criança tá bem, se a criança não tá bem. Então, na verdade, eu acho que isso que você falou é muito verdade, Mari. Eu acho que como a gente não tem outra pessoa pra compartilhar e dividir, no sentido de falar assim, ai, mãe, por favor, vem aqui ficar com meu filho pra eu poder, sei lá, ir no cinema. Não tem essa possibilidade. E aí os homens step up, né? Eu tô imaginando que os homens ouvindo esse vídeo falam assim, eu vou correr do Canadá. Não vou, porque vai sobrar pra mim, né? Será? Espero que não, pais. Porque no final é muito legal, né? O pai, acho que se envolver também, acho que é uma experiência incrível, né? E vale a pena, né? Então, não veja, por favor, como mais trabalho pra você. Não, veja é gratificante. Como um incentivo, é gratificante você pegar aquele pacotinho e falar, meu Deus, o que eu faço agora? E ao mesmo tempo você vê ele se desenvolvendo, crescendo. Hoje eu falo muito isso. Não é mais um bebê, cadê o meu bebê? Não tem. Então eu acho que é muito legal. Essa é uma oportunidade para o casal se unir, tá cada vez mais focado em algo muito maior, né? Quando eu imigrei, eu não era PR quando eu tive filho. Importante falar isso nesse vídeo. Então eu decidi ter filho ainda como residente temporária. E a gente ali em alguns momentos esperando, aguardando, né, a decisão do PR, bateu saudade do Brasil, né, já tinha o meu filho, tava ali com mais ou menos 8 meses, a gente decidiu então ir para o Brasil vamos no Brasil para respirar, e aí a gente voltamos e falamos, realmente a gente tem que fazer dar certo, porque a gente quer ficar aqui, por ele, né, por quê? Porque a gente não queria voltar pro Brasil, eu sou do Rio, uma cidade muito violenta, enfim, onde as pessoas ali, né, muito estressadas o tempo inteiro, cidade grande, aquela loucura. E a gente falou assim, nossa, não, a gente não quer passar por esse medo, né, do nosso filho tá andando no carro e tira ele, ou não tira ele, porque o que eu ouço no Brasil, e eu também fiz, vou ser honesta, nessa época, é não deixar meu filho na cadeirinha, só no meu colo, porque se Deus me livre tem algum problema, a gente já sai do carro, não tem que tirar o cinto. Então, eu acho que ele é até um motivador para que você faça o projeto dar certo. Sim. Eu acho que o filho, ele também tem essa força, sabe? Ele te faz ter força de vontade de querer crescer, de se desenvolver e dar mais para ele. E eu acho que, assim, né, a situação foi bem específica, né? Que você teve o Nicolas e, enfim, tava ainda com aquele medo da pandemia, as pessoas que mais sofreriam com uma possível, enfim, doença seriam as pessoas mais velhas, então trazer sua mãe, a sua sogra seria um problema, mas se fosse hoje, provavelmente seria diferente, né? Você poderia ter trazido ou sua mãe ou sua sogra. Eu vejo isso muito também, né? Geralmente a mãe, a sogra, um irmão, uma prima, uma tia, a madrinha, a cunhada, alguém vem, ou vem várias pessoas, ou se revezam, né? Então a gente tem a Ana, que trabalha aqui na Evisa também, né? Na segunda filha dela veio a mãe e a sogra. E eu falei, meu Deus, como coube todo mundo na sua casa, né? Mas ela falou assim, não, era casa cheia, do jeito que eu gosto, foi super gostoso. Então, assim, não tem impedimento, né? Para essas pessoas virem, passar um tempo com você, te ajudar, te apoiar nessa transição. E pode ser um bom momento, né? E eu queria trazer uma pergunta, que você falou que seu marido não sabia trocar fralda, e você também não sabia. Não teve um cursinho? Não tem um cursinho? Da vida real, aqui é a vida como ela é, gente. A vida de imigrante, assim, a vida como ela é. Porque a minha irmã chegou a fazer um cursinho aqui no Canadá. Com o marido, que ensina essas coisinhas, assim, trocar fralda. Teve um ponto, né? Exatamente porque eu tava ali no final da pandemia. Por conta da pandemia. Algumas coisas não tivemos. Por exemplo, algumas outras meu marido não pôde ir. Por uma questão de realmente só poder ter uma pessoa na sala. Por uma questão de segurança. Ainda relacionado ao Covid. Mas sim, existem muita coisa legal para quem tá gestando, para o pós-parto. Então, tem vários programas e incentivos do governo gratuitos que ajudam as mulheres, tanto que estão na gravidez, quanto no pós-parto. Inclusive, tem muita questão sobre a depressão pós-parto. E aí, o governo, você já sai... Isso é uma coisa até legal de falar. Quando eu saí do hospital, eu fiquei sabendo depois, né? Meu marido falou que deram para ele o número de um telefone, se percebesse que eu estava ali apresentando alguns quadros de depressão pós-parto, para que ele entrasse em contato, para que eu pudesse ter um auxílio. Então, realmente, tem muitos auxílios bem legais e gratuitos por parte do governo para garantir a saúde e a qualidade de vida, tanto da mãe quanto do bebê. Uma coisa que eu não falei aqui é que eu saí do hospital, meu filho não estava sendo amamentado ainda no peito. O que aconteceu? A enfermeira, que tem poder, diferente do Brasil, uma enfermeira que tem poder de decidir se você sai ou não do hospital. E ela falou assim, por mim vocês não saem. Ela fez 2 exames do meu filho pra ver a glicose e falou, a glicose tá boa, vou ter que liberar. Mas por mim vocês não saíam porque ele não tá no aleitamento materno e eu não queria dar fórmula. Resumo, fui pra casa,
E ela me deu a seguinte ordem: você precisa ir no médico na segunda-feira, era um sábado, para verificar se seu filho tá ganhando peso. Senão, você tem que voltar imediatamente pro hospital. Daí eu falei, ok. Eu cheguei em casa sábado à tarde. Domingo de manhã, eles ligaram. Seu filho já tá sendo amamentado, como é que tá seu filho? Uhum. E aí, Olha que bacana, que suporte legal, né? não só o suporte, mas a preocupação com a criança. Uhum. E aí a gente falou, não, a gente começou a fazer o que foi solicitado e tal. Aí eles reforçaram, amanhã vocês precisam ir numa né, numa clínica, para poder verificar o peso. E eles falaram que era obrigatório a gente fazer isso, que eles iam entrar em contato novamente. E é tudo interligado aqui, né? Diferente do Brasil, aqui com o seu número do MSP, que no caso é a saúde aqui do GBC, eles conseguem rastrear, saber tudo que você fez. E aí a gente, não, that's ok. Daí a gente foi, aí meu filho realmente estava com peso abaixo, como a enfermeira falou, eu até falei, nossa, devia ter vindo essa enfermeira, e fui direto pro hospital. Fomos internados, tanto ele quanto eu e o meu marido, para que ele pudesse, então, receber todo o tratamento ali necessário para alimentação, enfim, e ficar em 24 horas de observação. E eu tive uma enfermeira exclusiva para me ensinar a amamentar. Isso também aconteceu com a minha irmã. Na verdade, ela foi uma enfermeira foi até a casa da minha irmã para ajudá-la, porque eu, enfim, né, como tia, eu participei um pouco, mas, enfim, eu nunca tive filhos, então também não consigo ajudar muita coisa. Mas, assim, eu me lembro que a minha irmã saiu do hospital, né, foi parto normal, então tava tudo bem. Eu lembro que eu tava na sala do hospital, né, minha irmã acabou ficando num quarto privado, mesmo no hospital público. Eu também. Um quarto sozinha, um quarto gigante. Eu também Que tinha um banheiro isso. exclusivo. Sim. Inclusive, tinha até uma parte para quem quisesse ter filho na banheira, que estava disponível, né? Quem quer um approach mais natural também estava disponível. E eu lembro que a família inteira ficou no quarto, assim, né? Visitando, etc. Eu também tive muitos amigos que tiveram filhos, assim, sempre. Nunca acho que eu fui para um quarto, mesmo público que estava sendo dividido com outra pessoa, sempre privado. Enfim, e dá para ter os amigos, dá para colocar doces, flores, presentes, tudo no quarto. E eu lembro que com a minha irmã, a enfermeira veio pro quarto e falou assim, agora eu vou ensinar vocês a dar banho na criança. E aí chamou o pai, chamou a minha irmã, e eu tava ali, né? Também, enfim, escutando e aprendendo um pouquinho. E aí depois, quando a minha irmã foi pra casa, ela tava com dificuldade de dar o peito, né? De amamentar. E aí, acho que a enfermeira entrou em contato para saber se estava tudo bem. Ela falou, não tô conseguindo, não tá pegando peito. E aí, a enfermeira foi, acho que, enfim, no mesmo dia em casa, e ensinou a minha irmã algumas técnicas e ficou lá até dar certo, sabe assim? Então, eu achei muito legal. Muito legal, né? E gratuito, né? Tudo é importante gratuito. falar isso. É um hospital gratuito. É um serviço completo gratuito, né? Exatamente. Eu falo isso não só do gratuito, mas porque você fala, nossa, eu não esperava isso. Porque até no particular, você não tem essa assistência no Brasil. Se você não contratar, você não vai ter. Então, realmente, assim, é bem interessante essa questão do cuidado. Eu fiquei muito impressionada, eu falei isso pra Maria, eu falei assim, eu fiquei muito impressionada com o cuidado que eles têm com a criança, né? Porque aquele olhar era para criança. E claro, também falando a parte do pós-parto, de ter depressão, deles já sinalizarem pro meu marido algumas possibilidades, se ele enxergasse algum quadro que eles, né, definiram lá e explicaram pro meu marido para que ele, né, ficasse alerta e para quem ele deveria procurar ajuda. Então, isso é muito legal. E na walk-in que eu fui para poder verificar sobre o peso do meu filho, essa mesma enfermeira que olhou o peso e que falou, você tem que voltar pro hospital, ela fez um referral para que eu pudesse ir para uma clínica de amamentação, para eu poder aprender também. E aí, do nada, me ligaram. Aí a gente... Meu Deus, mas eu não sei quem foi. Que é essa ligação, né? Exatamente. Aí ela falou, não, vocês receberam um referral porque você não estava conseguindo amamentar, como é que tá isso? Aí eu falei, não, eu tô melhor. Ela, não, mas a gente quer ver vocês. Então, a gente tive todo um acompanhamento ali. E aí, viram que realmente ele estava, né, conseguindo pegar o peito. Aí ela falou, você pode aos poucos parar de dar fórmula e ficar exclusivo, que era o que eu queria, né? Então, de novo... respeitando. Até uma coisa importante, Mari, quando eu fiquei grávida, a minha médica de família falou assim, eu quero que você venha aqui, pra eu ver você. Daí eu fui eu e meu marido, e ela começou a me perguntar, e você tá feliz que você tá grávida? Eu falei, sim, tô feliz. Você quer ter esse filho? Aí meu marido, sim, ela quer. Aí eu tô perguntando pra ela. Gente, eu achei isso o máximo, porque ela respeita a mãe. Porque, infelizmente, a gente sabe que tem muitas culturas, né? Que, às vezes, a mulher não quer ter o filho, o pai quer, e, enfim, ou o pai não quer. Né? Exatamente. E aí, então, ela falou, não, eu estou falando com a mãe.
E eu achei aquilo o máximo, eu me senti empoderada como mulher, porque ela queria saber sobre a minha opinião, sobre eu querer ter o filho, de eu estar feliz com aquela decisão, que era algo que eu queria, independente se meu parceiro, por exemplo, falasse, não, eu não quero. Não, ela vai ter, porque ela quer ter. Então, isso é muito legal também de falar, assim, o respeito, né? Muito bacana. E a decisão, então, de ficar aqui no Canadá, de permanecer no Canadá com residência permanente agora, né? Logo mais a cidadania, é, entre muitas razões, também pelo seu filho, certo? Eu diria que a maior razão, com certeza, hoje é o Nicolas. E eu brinco que, assim, eu tô casada com o Canadá. Porque toda essa questão de respeito, desde quando eu engravidei até agora que eu descobri essa doença dele, isso realmente me fez admirar ainda mais o Canadá como país, como sociedade. Então, assim, realmente, pra mim, o Canadá é a minha casa. Bom, eu fico muito feliz de saber que você escolheu o Canadá como sua casa e que agora, né, escolhe todos os dias, mais uma vez, por conta do Nicolas. Eu só queria que você compartilhasse com o pessoal como que é esse contato com a família à distância. Me conta um pouquinho. A tecnologia, gente, aproxima, né? Eu acho que alguns anos atrás a gente não tinha um WhatsApp, chamada de vídeo, que, né, basicamente você precisa ter um sinal de internet, você nem precisa ter muito, você já tá ali do lado da pessoa, né? Então, eu acho que essa questão da comunicação através do vídeo, ela é fundamental para manter esses laços, né? Então, o Nicolas, às vezes, ele pega uma maletinha que ele tem e fala, vai pra onde, filho? Vou na casa da vovó. Mamãe, eu quero pegar o airplane. E aí, eu vou pegar o trem pra poder ir pra casa da vovó. E eu falo, filho, I miss you, vovó. Oh, Aí eu falo, você tá com saudade da vovó? Vamos falar com a vovó? Vamos. E aí a gente liga então pra avó. Então, realmente, eu acho que a tecnologia, o vídeo, aproxima muito. É claro, né? Nada substitui um abraço. sim. Mas ajuda muito a manter os laços, né? E a referência da casa da avó, dos tios. Ele também fala muito do tio. Então, assim, eu acho que a tecnologia hoje, com certeza, é o diferencial. E além de tudo isso, né, da tecnologia, é importante dizer que o Canadá, ele é muito acolhedor para reunificação familiar. Então, é muito fácil quando você tem aqui um residente permanente, né? Você é avó, você é tio, você justificar a sua visita. E você, então, ter a oportunidade de aplicar para o seu visto e facilmente, é claro, ali, né? Dentro de toda a parte documental correta. Conta com a Evisa para fazer a aplicação. E a gente ter sucesso. E nesse caso, por exemplo, a avó dele já veio, tio e prima. Então, assim, a família tá sempre aqui. Então, eu acho que isso também é importante falar, que não é porque a gente tá morando um pouquinho longe do Brasil que não é possível visitar. Tanto a gente vai ao Brasil, quanto a gente recebe a nossa família aqui, né? Então, isso também ajuda a fortalecer, com certeza, o laço familiar. Legal, bacana. E aí, para quem tem filhos no Brasil ou está pensando em ter filhos no Canadá, qual que é o seu conselho para eles? Sinceramente, só venham. É isso que eu tenho pra dizer. Só venham. Tanto se você deseja ter filho, venha ter filho no Canadá, 0 custo na parte médica, né? E uma medicina de qualidade. Ou, se você já tem filho, a parte deles poderem se desenvolver numa sociedade que é mais educada, que já tem ali o inglês e o francês como 2 idiomas oficiais, estão tendo a oportunidade, né, de desenvolver e melhorar o inglês, como você falou, para a vida, né? Eu até vou complementar aqui que o maior presente que você pode dar para o seu filho ou filha, né, é o passaporte canadense. E quando nasce aqui, tem o direito à cidadania pelo nascimento, né? Já nasce com o passaporte canadense. E o passaporte canadense abre tantas portas. Eu estava conversando com um amigo de Catar, ele é canadense, na verdade, a esposa não é. Eles estão vindo aqui para o Canadá para que ela tenha um filho aqui. Porque ele fala que, inclusive, por exemplo, no Catar, em Dubai, se você trabalhar para uma empresa de lá, o seu salário é diferente de acordo com o seu passaporte. Uau! E o passaporte canadense e americano, no caso, né, você tem um maior salário dentro da organização. Então, muito interessante, né? Trabalha numa empresa multinacional, mas o salário é determinado pelo passaporte. Então, pensa que o passaporte vai ser um presente maravilhoso que você vai dar para o seu filho, seja porque ele migrou com você, né, se tornou residente permanente e obteve a cidadania canadense, ou porque nasceu aqui. Então, sem dúvidas, uma oportunidade muito única, né? E quando ele tiver 18 anos, com o passaporte canadense, também tem um mundo de oportunidades, né? O Canadá tem vários acordos com outros países de primeiro mundo. Então, o Nicolas vai ter a oportunidade de estudar ou trabalhar em vários outros países do mundo, muito pela oportunidade de ter um passaporte forte reconhecido aí globalmente.
Com certeza. Inclusive, eu falo que se a gente não tivesse, enfim, né, feito o plano dar certo, eu já tinha dado pra ele o melhor presente, que era o passaporte e a oportunidade dele nascer aqui no Canadá. Realmente, isso era uma parte do plano. E eu brinco que, como você sabe melhor do que ninguém, depois de 18 anos, se você, né, teve o filho, enfim, voltou pro Brasil por uma escolha, enfim, decidiu voltar, seu filho canadense, ele pode depois te sponsorar. E eu brinco que ele era o meu PR a longo prazo. Então, sim. se eu não desse certo aqui no meu projeto, eu ia voltar a falar pra esse filho, agora tu volta, constitui tua vida lá e vamos aplicar pra mamãe ficar com você. É isso aí. É o plano B, né? É o plano B de longo prazo. Depois de 18 anos, ele pode ser seu sponsor. É verdade, né? E uma coisa eu acho que é muito legal também de falar, assim, que, cara, imigrar também não significa que é pra sempre, né? Você escolhe todos os dias ficar aqui, continuar aqui, mas o mundo é um mundo de oportunidades, né? Então, se um dia fizer mais sentido você voltar para o Brasil, agora que vocês já tiveram essa vivência, tiveram essa oportunidade, já tiveram essa experiência, já tiveram seu filho aqui, já alcançaram a cidadania canadense, nada impede que vocês voem em novos ares, né? Com Descubram certeza. novas oportunidades, novos destinos, ou voltem para o Brasil, né? Então, a gente tem que seguir nosso coração e fazer o que nos faz feliz, né? Então, eu fico feliz em ouvir que você escolheu e continua escolhendo o Canadá todos os dias e quer continuar renovando essa escolha, mas para deixar muito claro aqui, né? Mesmo para quem teve o filho, se eventualmente quiser voltar para o Brasil e passar um tempo lá, a gente tem vários casais e famílias que imigraram e no momento de ter criança, depois decidiram passar um tempo no Brasil, tá tudo bem, né? A gente consegue também, dentro da nossa consultoria, fazer ali um planejamento estratégico para entender como que você pode passar um tempo no Brasil, para ter essa rede de apoio e depois conseguir retornar para o Canadá. Qual que é o melhor momento para você fazer isso, né? Então, existem opções que a gente pode discutir e planejar para que você tenha acesso aí aos melhores caminhos dentro dos seus objetivos e do que você procura, tá bem? Bom, acho que é isso. Então, obrigada, Lelê. Obrigada, Pelo seu Mari. testemunho, por deixar aqui um pouquinho da sua experiência para ajudar outras mamães Com ou certeza. mulheres ou famílias que estão pensando em ter e criar os seus filhos aqui no Canadá. O seu testemunho, obrigada. E se esse vídeo te tocou, e você quer fazer um planejamento para vir com a sua família para o Canadá, ou para vir com seu esposo ou esposa e considerar vir para o Canadá para ter seus filhos aqui, fala com a Evisa. Estamos à inteira disposição para te ajudar em todo o planejamento, seja para estudar, para trabalhar, para imigrar para o Canadá e também te dar todo o acolhimento e entender quais são as opções e benefícios para você e para sua família. Então fala com a gente, os nossos dados de contato vão estar aqui na descrição do vídeo, ou se você está ouvindo, entre no nosso site evisaimmigration.com. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se você está acompanhando esse episódio aqui no YouTube, não deixe de deixar um like pra gente, se inscrever no nosso canal e nos acompanhar nas redes sociais. Mas se você está ouvindo esse conteúdo em nosso podcast, não deixe de se inscrever e enviar para os seus amigos. Obrigada por nos assistir. Obrigada, Lelê, mais uma vez. Grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.